E pedimos agora para iniciar a Joana ler a página do livro Vida Feliz. Tá verde. Boa noite a todos. Vou ler uma mensagem do livro Vida Feliz, psicografado por Divaldo Franco, ditado pelo Espírito Joana de Ângeles. Ser amigo de quem te busca o apoio, a presença. As criaturas necessitam tanto de pão quanto de amigos para viver. Há quem caminhe na multidão, sofrendo a soledade, necessitando de companhia, de amizade. Nunca permitas que a outra pessoa se afaste da tua presença sem que leve algo bom dos minutos passados contigo. Tens muito a oferecer. Descobrir tais valores seja o teu primeiro passo. Todos a benefício do próximo, o imediato. Ninguém está privado dos bens espirituais que não possa dispor de alguma coisa para oferecer. Então agora, meus irmãos, vamos dar um tempo na nossa cabeça, dos problemas, da dificuldade, de tudo aquilo que nos tira do equilíbrio e do caminho a seguir com o nosso Mestre Jesus. Como disse João, quando Jesus bater em sua porta e deixar ele entrar, e cear com ele, pedireis o que quiseres, e vos será atendido. E abrimos o nosso coração para as coisas santas, para as coisas sagradas, que ela nos envolva, nos proteja, não só hoje, Senhor, mas durante essa semana, para que a tua paz e o teu amor fiquem conosco em nossos corações. E hoje, a nossa querida irmã Andréia, querida irmã, possa receber intenção e inspiração e a lembrança de tudo aquilo que estudou, para abrir sempre os nossos olhos, para podermos sempre caminhar no caminho. Obrigado por tudo que Jesus nos acompanhe. E assim. Ficar meio paradinho aqui, porque senão não vai dar certo. Esse negócio aqui não tem onde prender. E aqui? Será que é por causa dos dois microfones? Será que é por causa disso aqui? Não é a caixinha, não. Bom, sei lá. Gente, ficou agarrado. Acho que agora vai dar certo. Vai dar certo, já deu. Boa noite, gente. É muito bom a gente poder estar aqui mais uma vez para dividir uma reflexão, porque na verdade hoje a gente vai dividir uma reflexão. Esse estudo, Marta e Maria, eu já fiz aqui há algum tempo atrás. Mas espero que quem tenha participado, ouvido, tenha esquecido. E se não esqueceu, que a gente possa trazer uma nova forma, uma nova conotação, uma nova inspiração para esse estudo. Eu tenho certeza que tem alguma coisa diferente. Por que a gente escolheu esse estudo de Marta e Maria, antes da gente começar? No sábado, nós comemoramos o Dia Internacional da Mulher. E o Evangelho de Jesus, ele tem muitas mulheres que representam muitas de nós.
Nós sabemos que somos espíritos imortais, que ora reencarnamos como homens, ora reencarnamos como mulheres, mas nós sabemos da importância da mulher, né, em tudo na vida, né? Todos os homens que estão aqui hoje têm por trás de suas vidas uma mulher, que são as suas mães. Todos nós temos uma mulher na nossa vida, que é aquela que nos gerou, que nos deu a vida, ou que cuidou de nós. E a gente costuma dizer, né, há vários escritores, né, espíritas que falam que Jesus foi o primeiro feminista, porque ele deu voz, deu atenção, respeito às mulheres. E é importante a gente ressaltar isso, não numa conotação feminista, política, não. É de acordo com um costume, uma sociedade em que a mulher não participava nem da mesa, ela não sentava à mesa para cear, somente os homens. Elas tinham um lugar separado dentro do templo. Elas não podiam opinar, elas tinham regras muito específicas. E as leis judaicas, elas são muito severas e muito rígidas com relação à mulher, principalmente. Então, a gente lembra da passagem da mulher adúltera. Quem seria apedrejado? Quem cometeu o adultério? A mulher, mas ela não cometeu sozinha, né? E quem que estava na lei que tinha que ser apedrejada? A mulher. Então, Jesus, ele, dizem, né? Dizem por aí, eu concordo, foi o primeiro feminista, porque ele acolheu, ele recebeu, ele ouviu, ele conversou com as mulheres do seu tempo, quebrando já muitas barreiras, principalmente dentro daquela sociedade. Essa passagem que nós vamos ver hoje está no livro, está em Lucas, deixa eu achar, gente, tem muita marcação aqui. Em Lucas, no capítulo 10. Mas antes da gente falar essa passagem, todas as vezes que a gente vai fazer uma reflexão sobre alguma eu não vou falar o termo técnico que eu aprendi, tem que esbanjar conhecimento, uma perícope. Perícope é uma passagem, não é uma parábola, é uma passagem, é um trecho de uma passagem, não é um versículo, é uma passagem. Toda vez que a gente vai falar, ou contar uma parábola, ou contar, né, falar sobre uma passagem de Jesus, é muito importante nós contextualizarmos em que momento aquilo aconteceu. Porque traz muito mais sentido aquele ensinamento de Jesus, aquilo que Jesus está falando. Sempre tem ensinamento, mesmo que a gente não contextualize. Mas quando a gente contextualiza, a gente percebe um aprofundamento maior naquilo que Jesus quis ensinar. No livro Primícias do Reino, de Amélia Rodrigues, pela psicografia de Divaldo Franco, tem uma passagem que ela fala, o texto da passagem, o título é A Família de Betânia. Betânia era um vilarejo muito próximo de Jerusalém. Ficava a uns 3 quilômetros de Jerusalém. E Jesus, ele normalmente passava por Betânia quando ia a Jerusalém. E em Betânia, que dizem inclusive nessa passagem no livro, era um vilarejo muito bucólico, muito bonito, muito agradável. As casas tinham trepadeiras, flores, então era um lugar muito agradável, era um lugar fresco e um lugar então muito propício ao descanso de uma longa viagem, de uma grande trajetória, porque eles andavam, né? Eles eram tipo a gente, tipo eu, Cisne, eles andavam a pé muitos e muitos quilômetros. Então eles precisavam do repouso. E isso era em toda a sociedade. Então hoje a gente vai fazer também uma parte aqui
com relação à hospedagem. Jesus, quando vai à casa de Marta e Maria, que é nossa reflexão de hoje, ele está saindo de Jerusalém, pois tinha ido a Jerusalém para participar da cerimônia da festa das tendas. E isso aconteceu... O Espírito me empurrou aqui, sai fora. E isso aconteceu depois que Jesus vai a Jerusalém. E lá em Jerusalém, quando chegou, ele conta a parábola do bom samaritano. Por que isso é importante? Porque antes de chegar a Jerusalém, quando ele ia a caminho com os discípulos, ele diz a João e Tiago, nosso Tiago, ele fala assim: vamos para Jerusalém, mas vamos passar pela Samaria. E nós já falamos aqui, quem esteve aqui no início de janeiro, né, que nós falamos dos personagens da Boa Nova e falamos dos samaritanos, que os samaritanos e judeus se odiavam. Só que quando Jesus fala para João e para Tiago, para eles irem na frente, porque eles iam passar pela Samaria, que era inclusive um caminho mais longo, mais difícil, para que eles tentassem encontrar hospedagem na Samaria, a gente já começa a perceber a importância da hospedagem. E aí, João e Tiago vão na frente e voltam para encontrar o grupo, quando eles estão indo para Jerusalém. Gente, a gente está fazendo uma viagem com Jesus, tá? Para depois a gente chegar em Betânia. Calma que a gente vai chegar lá. No caminho, Jesus e os outros discípulos encontram Tiago e João. E João, aquele João, o discípulo amado, diz assim: Senhor, ninguém na Samaria quis nos hospedar. Ninguém aceitou nos hospedar, porque eles eram judeus. O Senhor quer que eu mande descer fogo do céu para exterminar todos os samaritanos? João. E aí Jesus diz assim: João, o Filho do Homem veio para salvar vidas e não exterminar vidas. João possivelmente botou a viola no saco, nós diríamos isso, seguiram viagem sem encontrar hospedagem até Jerusalém. Quando chegam em Jerusalém, é interpelado pelos os doutores da lei, que perguntam para ele: o que eu tenho que fazer para entrar? Não vou contar a parábola inteira. No reino dos céus, aí ele diz: o que está na lei? E aí os doutores da lei falam: tenho que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Aí Jesus diz: faz isso e herdarás o reino dos céus. Quem é meu próximo? E aí ele conta a parábola do bom samaritano. Lembra que quem não deu hospedagem eram os samaritanos? Então, a hospedagem naquela sociedade, naquele grupo, era algo tão sério que estavam nas leis, eram artigos, porque era quase que uma questão religiosa você hospedar alguém, porque as pessoas caminhavam quilômetros e quilômetros e quilômetros fazendo as viagens, então era muito comum hospedarem os viajantes, os peregrinos nas suas residências. Aonde Jesus nasceu? Belém, não foi? Eles estavam indo a Belém, José, Maria grávida, já quase dando à luz, e procuram o quê em Belém? Hospedagem. Não tinha lugar para Jesus nascendo. Jesus nasce numa estrebaria, numa manjedoura. Então, Jesus já nasce sendo negada a ele a hospedagem.
Jesus vai a Jerusalém e é negada também a hospedagem a ele pelos samaritanos. No entanto, lá em Jerusalém, nesse momento, quando ele fala sobre o reino dos céus, ele fala que para herdar o reino dos céus, a gente precisa amar a Deus e ao próximo como a nós mesmos. E ele ensina, na parábola do bom samaritano, que o próximo é aquele a quem eu atendo. Não importa a nacionalidade, não importa a fé, não importa as posses, porque aquele homem que o samaritano ajudou, ninguém sabia quem era. Se era judeu, se era samaritano, ninguém sabia. Jesus, então, depois dessa longa viagem, vai voltando e chega a Betânia, essa bucólica cidade, onde residiam 3 irmãos muito amados do Mestre. Era Lázaro, Marta e Maria. E está assim na passagem de Lucas. Ao prosseguirem a jornada, ele entrou em certa aldeia e certa mulher, de nome Marta, o hospedou. Marta hospedou Jesus. Ela tinha uma irmã chamada Maria, que estava sentada aos pés do Senhor e ouvia sua palavra. Marta distraía-se em torno de muito serviço. Colocando-se perto, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir sozinha? Dize-lhe, pois, que me ajude. Em resposta, o Senhor lhe disse: Marta, Marta, inquieta-te e te agitas a respeito de muitas coisas, porém é necessária uma. Assim, Maria escolheu a boa parte, que não será tirada dela. Primeiro ponto para a gente observar aqui é que quem hospeda Jesus é Marta. Dentro daquela sociedade, possivelmente, Marta seria viúva, porque senão quem hospedaria seria o marido. E a casa era de Marta. Maria, a irmã mais nova. Lázaro, o irmão. Não sei se viúvo, casado, enfim, casado possivelmente ele não era. E eram muito amados por Jesus. Mas Marta hospeda Jesus. Jesus passa pela Samaria, não tem hospedagem. Passa por Jerusalém, não é bem recebido. Vai a Betânia, na casa de amados amigos, e é hospedado. É recebido. Vamos falar um pouquinho sobre a hospedagem para depois a gente analisar o restante da passagem. Hospedar não é simplesmente abrir as portas. É se dedicar a algum tempo, algum momento da sua vida, dar atenção. Será que nós somos as hospedarias de Belém? Que nem deixamos ele chegar, ele nascer? Será que nós somos tais quais os samaritanos
que fechamos a porta. Gente, uma vez eu estava estudando uma parte aqui. Eu estava estudando a parábola do bom samaritano. E aí eu estava envolvida no estudo, né, ali, que às vezes eu me transporto, né? Eu fico lendo os livros e tal, as passagens do Evangelho, e aí eu fico imaginando aquelas cenas e tal. Aí eu estou estudando, aí quando eu leio esse negócio, né, porque não lembro nem em que livro eu estava estudando isso, mas era um livro que falava muito objetivamente da parábola, devia ser um livro de análise de parábola, porque os samaritanos fecharam a porta, né? Não abriram as portas para Jesus. Aí eu, na hora, me transportei para Samaria e falei, eu tenho certeza que eu fechei a porta para Jesus na Samaria. Eu me vi naquela cena com João e Tiago pedindo uma guarida, pedindo uma ajuda. E eu, não, você é judeu. Pá! Deixando passar aquela oportunidade de Jesus entrar na sua casa. Então, hoje, Jesus não vai entrar fisicamente aqui no GCAT, na nossa casa, mas ele pode entrar na nossa casa mental. Ele pode ser hospedado na nossa casa mental. Quando a gente decide receber a mensagem desse mestre, não como uma mensagem que ele deu, mas como um ensinamento que vem para ficar. E não é para ficar pouco tempo, não. De preferência para morar com a gente o resto da vida, da existência. Então é abrir a porta da nossa casa mental e receber como Marta. Receber Jesus. Receber o Mestre e permitir que ele ali entre e fique e seja recebido com muito carinho. Então, isso é uma abordagem que a gente vem fazer, né? Uma análise sobre a hospedagem, a importância da hospedagem e de como nós recebemos ou não Jesus em nossa casa mental. Agora vamos lá a passagem. Notem que Maria estava sentada aos pés de Jesus. Maria, irmã mais nova. Vitor Hugo diz que Marta é aonde acaba a terra e Maria é onde começa o céu. Fazendo uma analogia a essa passagem. Porque Marta se preocupava com os afazeres. Gente, a gente aqui não vai fazer uma reflexão para a gente ter Tim Marta e Tim Maria. Tá? Não é esse o objetivo. A gente não vai advogar para uma, nem tampouco para outra. Né? Não vamos ser os promotores e os defensores. Nós vamos analisar a importância dessas duas mulheres, dessas duas personagens da vida de Jesus e que representam muito aquilo que nós podemos e devemos e queremos fazer com relação às lições de Jesus. Maria estava sentada aos pés de Jesus. Primeiro ponto do feminista. As mulheres não sentavam. Sabe o que era comum? Como se aprendia as leis, toda a Torá, todos os ensinamentos eram da oralidade. Eram ensinados através da tradição oral. Lembra? Eu falei sobre isso aqui também. Da tradição oral. Saulo, na verdade, conta, ele mesmo fala, os livros falam, aprendeu toda a lei nas franjas da túnica de Gamaliel. É uma forma poética de falar. Por quê? Porque as túnicas tinham franjas.
E o que é aprender sentado nas franjas da túnica de Gamaliel, nos pés de Gamaliel? Porque eles sentavam em torno dos mestres, que possivelmente sentavam em bancos ou cadeiras, e os jovens sentavam nos pés do mestre para ouvir e aprender. Os jovens homens, porque eles é que aprendiam. Maria estava nessa posição, sentada aos pés de Jesus, próximo de Jesus, coladinha em Jesus, já quebrando mais um paradigma, ouvindo as lições do mestre, aprendendo. E Marta fazendo o quê? Agora vocês vão achar que eu vou divulgar, né? E Marta naquela correria, para lá, para cá, arrumando comida, arrumando isso. Então vamos falar aqui da Marta. Se a gente soubesse, Jesus a gente sabe que não vai vir fisicamente. Mas vamos supor que a gente soubesse que o Haroldo Dutra Dias, que a gente adora ouvir falar, Roçando. Haroldo Roçando. Mas quem? Arthur Valadares. Haroldo, né? O Haroldo que a gente adora ouvir palestra, tem evangelho dele, livro dele, não sei o quê, que lota Maracanã, que lota não sei o quê. Haroldo foi dar palestra em Juiz de Fora, vai dar uma palestra em Batidão Pérez e resolveu pegar o caminho de Araras, Vale das Videiras. Mas resolveu dar uma quebrada na estrada das Perovas e foi tomar um café na minha casa, passou na minha casa. Gente, naquela época não tinha WhatsApp. Se avisar antes, dá para a gente organizar as coisas. Mas imagina, Jesus, ele não andava sozinho, não. Ele andava com cambada. Porque era ele pelo menos mais 12. Pelo menos mais 12. Imagina chegar essa turma toda na sua casa. O que você vai fazer? Você não vai arrumar uma comida, um pão de queijo, um café, um peixinho assado, né, um pão, assovar um pão rapidinho para ele? Claro que vai. Então, Marta estava fazendo isso. Ela estava recebendo Jesus, os 12 discípulos e possivelmente mais uns outros, porque ele tinha sempre mais. Era de 20 para cima. Então, é claro que e nós faríamos diferente? Não faríamos diferente. Até porque essa tarefa cabia a quem? A ela, a mulher. A dona da casa. Cabia a ela. Então, aqui, a gente já pode começar a pensar assim, poxa, então não vou criticar tanto assim a Marta, né? Porque se eu estivesse no lugar dela, será que eu não estaria fazendo o mesmo? Qual teria sido o ideal? Só que ela faz o que a gente fez também, o que a gente faria. Porque se a gente sabe que vai chegar uma visita aqui, né? E aí a Marina tá lá, né? Marina tá lá varrendo, jocate, arrumando a cantina, assando pão de queijo, e eu tô aqui sentada conversando. Tô aqui no Haroldo pra lá, Haroldo pra cá, tô ali no papo com o Haroldo, né? Aí Marina ali, ó, descabelada, pra arrumar tudo. Aí fala o quê? A gente faz isso, né? Aí, Haroldo, filho, tá dizendo que é boa, que faz e acontece. Né? A gente está falando dessa visita, mas no dia a dia, a gente faz isso. No dia a dia, a gente está na nossa casa espírita, fazendo alguma coisa, e eu tenho que falar da gente, né? Nós espíritas. Está fazendo alguma coisa? Olha lá, não ajuda em nada. Só sabe orar. Vai orar? Vai orar? Orar não varre chão. Orar não bota refrigerante na geladeira para gelar. Né? Então a gente faz isso. A turma do enxoval, né? Nas casas que tem enxoval, na turma do enxoval, lá, tá lá fazendo enxoval, tricotando enxoval, e a outra lá preparando estudo, não sei o que. Essa só quer saber de estudo. E eu aqui no tricô do enxoval. Não fala mais pensa. Não precisa falar, tá pensando, tá falando, né? Então, será que a nossa visão é essa?
É a visão do olhar crítico. Mas olha que interessante. Ela chega, gente, ela dá uma... Olha, eles tinham muita intimidade nele. Ela dá uma ordem para Jesus. Ela dá uma ordem para Jesus. Ela fala assim, ó, Maria distraía-se em torno de muito serviço. Distraía-se. Por que distraía-se? Porque Lucas está contando com a visão do que era importante naquele momento. Marta, colocando-se perto, ela devia estar com aquela vassoura assim do lado lá, Senhor, ir sozinha? Você não está vendo, não? Que eu estou aqui fazendo esse monte de coisa e ela está aí no teu pé fazendo nada? Aqui. Dizem depois que me ajude. Então ela fala para Jesus, fala para ela me ajudar. Sabe aquela coisa, né? Santo de casa não faz milagre? Falando assim, seu filho não está me ajudando em nada, né? Assim, seu filho não está me ajudando em nada. Olha lá, seu filho está deixando o quarto uma bagunça. O filho é da outra, né? Ou do outro. Né? Então é assim. E ela fez isso com Jesus. Olha só. Você não está vendo que ela está aí, não? Né? Não vai falar nada para ela, não? Ela manda essa para Jesus. E Jesus fala o quê? Em resposta, o Senhor diz, Marta, Marta, inquieta-te e te agitas. Marta, você está inquieta, ansiosa a respeito de muitas coisas. De fato, ela estava preocupada com as coisas de ordem material. São importantes? São importantes. Nós estamos no mundo da matéria. Lá no Livro dos Espíritos, no capítulo da Lei de Adoração, terceira parte, na parte das leis morais, tanto na Lei de Adoração quanto na Lei de Sociedade, vou dar uma colada aqui, porque eu não lembro da questão não, gente. Eu acho que é 770. Peraí, aqui tem. Na Lei de Adoração, aqui, ó. Na Lei de Sociedade, na questão 769 e 770, quando Kardec indaga aos espíritos sobre a vida de isolamento, das pessoas que se isolam para orar, para ficar em vida contemplativa, só orando a Deus. E lá na Lei de Adoração, eles também falam isso. E os espíritos dizem o seguinte, o homem deve ser útil, fazer o bem em ação. E lá na Lei de Adoração, os espíritos dizem, na vida contemplativa, questão 657, dizem que quem se isola na contemplação não faz o mal, mas também não faz o bem. Então, o que nós precisamos é ação no bem. É encontrar um ponto de equilíbrio. E era isso que Jesus falava. Jesus não repreendeu Marta e falou, você está fazendo tudo errado. Senta aqui. Ele falou isso? Não, ele não falou isso. Ele só falou para ela, você está ansiosa, você está agitada. Maria, só uma coisa é necessária. Maria escolheu a boa parte, que não será tirada dela. Porque Maria, naquele momento, estava aprendendo, ouvindo Jesus. Aquele momento era um momento único, era um momento ímpar, que talvez não se repetisse. Porque Jesus ia morrer, desencarnar, ia ser crucificado. Aquele momento, aquele contato tão íntimo. E isso é muito importante para a gente refletir na nossa vida. Porque muitas vezes a gente faz 1000 coisas só no trabalho, só na mão, só na mão. E o coração? E a alma? E o espírito? Porque a gente pode vir aqui decorar as questões, decorar os textos e transmitir. Mas sem passar pela nossa reflexão. É difícil, não é fácil.
Não é fácil não passar pela reflexão. Mas eu tenho certeza que muitas vezes pode acontecer isso. O importante, e é essa a mensagem de Jesus, é isso que Jesus quer mostrar para nós. É que nós estamos no mundo da matéria, precisamos laborar, trabalhar no mundo da matéria, mas com a alma de Maria. Mas trazendo para a nossa vida diária o que Jesus nos ensina, aonde a gente estiver. Porque não é só na casa espírita, não é só aqui que é o momento da minha conexão com Deus, com os espíritos, com o meu anjo protetor, com o espírito, com o anjo da guarda. Não! É a todo instante. Se estamos no trabalho, e no trabalho temos oportunidade de sermos solidários, fraternos, de ter a palavra da harmonia, a palavra que harmoniza o ambiente, que quebra uma cadeia de, às vezes, aquela fofoquinha, aquela intriga. Sejamos nós aquele que não bota a lenha na fogueira. Aquele que pega o extintor de incêndio para apagar o fogo. Então, isso é ter coração de Maria. Nos momentos em que nós precisamos demonstrar que somos, de fato, não seguidores de Jesus porque seguimos Jesus, mas porque estamos colocando em prática na nossa vida aquilo que aprendemos sentados nos pés do Cristo. Porque quando nós estamos aqui, nesse estudo, nos estudos que a gente faz online, no nosso Evangelho no lar, estamos sentados nos pés de Jesus, escolhendo a boa parte, aquela parte que está lá, dita por Paulo, que as traças, no Evangelho de Jesus, os tesouros, que as traças não roem, nem o ferrugem corrói. Essa é a boa parte. São os tesouros eternos. Então, quando Jesus diz Maria escolheu a boa parte, ele não está dizendo, não, Marta, você está errada, você não tem que fazer nada. Não, nesse momento, o que importa, sabe aquela história, a gente vê aqui, né, nós pais, né, diz assim, não, que a gente tem que ficar com o filho, a gente tem que ficar com o filho. Mas não ficar com o filho saindo. Não importa o tempo, mas que esse tempo seja de qualidade, de entrega, de troca, de envolvimento emocional. Nós precisamos fazer isso. E talvez essa seja a parte mais difícil. Sabe, a gente usa muito uma palavra, um termo que é cumprir protocolo. A gente cumpre protocolo. O protocolo de ir no aniversário de alguém, o protocolo. Não estou falando, não vou. Não, é para ir. Vai inteiro. Vai de alma. Vai de Maria. Porque Maria estava com a alma ali. Maria também simboliza. Gente, essa Maria não é Maria de Magdala, não, tá? É outra Maria. Maria, irmã de Lázaro. De Marta. A Maria, ela estava ocupada e preocupada com o transcendente, com o espírito, com a alma. Gente, a gente está aqui hoje. Se a gente está aqui hoje, é porque a gente também está preocupado com isso. Só que a gente precisa se preocupar com isso no nosso dia a dia, quando nós estivermos nas nossas tarefas. É ter as mãos operosas de Marta com o coração de Maria. É trabalhar na elaboração daquilo que nós fazemos na nossa vida da matéria, porque estamos na matéria. Não vamos fugir disso e viver uma vida contemplativa. Não, nós estamos aqui.
mas precisamos agir como Maria, procurando dar mais valor às coisas do Espírito do que às coisas da matéria. Esse ponto de equilíbrio não é um ponto fácil, mas é aprender, inclusive, o valor do tempo. O tempo, segundo Emmanuel, num texto, que, se eu não me engano, está no Fonte Viva, ou Linha de Luz, numa de suas mensagens, ele diz que todos nós na Terra, todos nós, possuímos a mesma quantidade de horas para as nossas realizações. Ninguém tem mais do que 24 horas, nem menos. Todos nós possuímos as mesmas 24 horas num dia. O benfeitor e o malfeitor. O assassino, ele tem 24 horas para perpetrar o crime. O que ajuda, o que acolhe, o que pensa feridas, o que alimenta, o que agasalha, também tem 24 horas. Então, todos nós temos as mesmas 24 horas para operar como Marta no mundo da matéria, mas usando a alma de Maria. Portanto, quando a gente diz, eu não tenho tempo, a gente olha e divide assim. Mas eu tenho 24 horas. Mas eu tenho que dormir. Então, todo mundo tem que dormir. Mas eu tenho que trabalhar. Todo mundo tem que trabalhar, com exceção das crianças que têm o trabalho deles, que é estudar, né? Que é a sua tarefa, hoje. Todo mundo tem 24 horas para trabalhar, para se exercitar, para se alimentar, para a sua higiene pessoal, para a sua higiene mental, para se espiritualizar. Por quê? O que nós vamos levar conosco são todas as nossas ações que realizamos nesse período de 24 horas. Santo Agostinho nos recomenda, lá no Livro dos Espíritos, Livro dos Espíritos, lá no Evangelho, Livro dos Espíritos, né? O que nós devemos fazer? Né? Como saber se eu agi bem num dia? Porque a gente sabe que a gente precisa fazer uma pergunta, né? Onde estão as leis divinas? Na consciência. Mas como saber se eu agi dentro, né, de acordo com as leis divinas? E Santo Agostinho recomenda, numa linda mensagem, que todas as noites, antes de dormir, a gente faça uma reflexão. O que eu fiz durante esse dia que eu possa me arrepender? Eu feri alguém? Eu magoei alguém? Eu fiz algum bem? Eu fui útil para alguém? E se eu não me engano, nossa, agora me fugiu completamente o nome, gente, depois eu vou lembrar. Um filósofo traz uma reflexão nesse sentido parecido com o Santo Agostinho. E ele diz, são 7 passos, 7 etapas, algo assim, para descobrir se a nossa mente, né, se nós agimos corretamente. Ele diz assim, uma das etapas é exatamente essa de Santo Agostinho, analisarmos o que fizemos. A outra etapa é, imagine alguém fazendo o que você fez. O que você diria? É uma ótima reflexão, não é? Nós iríamos apoiar muito bem. Nossa, como a Andréia agiu bem. Né? Marina fez alguma coisa igual a mim. Exatamente. Nossa, Marina agiu muito bem. Só que Marina fez algo que eu faço
E falou assim, nossa, Marina não devia ter feito isso. Aí a gente olha e fala assim, nossa, ela fez igualzinho a mim. Então, pensar, imaginar alguém fazendo exatamente o que você fez naquele dia. Deixou de fazer algo? Poderia ter feito um pouco mais? Poderia ter ido além? Poderia ter usado palavras melhores? Poderia ter se calado no momento que deveria se calar? E falou? A gente faz isso, né? O mestre Zen disse, qual é o verdadeiro caminho do Zen? O caminho do Zen é comer na hora que sente fome, falar na hora que precisa falar e se calar na hora que precisa se calar. Ele fala assim, mas por que o homem, então, não vive no Zen? Porque fala na hora que tem que comer, come na hora de ficar calado e faz essa confusão toda. Então, Marta representa para nós a ação real, a ação positiva, imperativa, não hiperativa, mas imperativa. Nós precisamos, se nós não nos exercitarmos, por exemplo, se nós não nos movimentarmos, a gente enferruja. A máquina enferruja. Nós já descobrimos, a ciência já descobriu que a partir dos 30 anos, gente, 30 anos, há quanto tempo eu já fiz 30 anos? A gente começa a perder músculo. Então a gente tem que se exercitar desde sempre e até desencarnar dentro da nossa capacidade, dentro das nossas possibilidades, dentro daquilo que a gente gosta, que nos dá prazer, que nos dá alegria. A gente precisa se espiritualizar. A gente precisa ter uma conexão, um momento de conexão com o divino. Não importa a religião, religiosidade, não importa. É uma conexão com o transcendente. Porque isso amplia as nossas possibilidades, amplia a nossa visão do mundo, amplia a nossa percepção. Então a gente precisa, nós não somos matéria, nós somos espírito. Passeando na vida material durante um período. Então é muito importante para nós sabermos utilizar bem esse tempo. Jesus não criticou nenhuma das duas. Só disse que Maria escolheu a boa parte porque naquele momento aquilo era mais importante. Marta poderia sentar do lado de Jesus e falar, mestre, espera só um minutinho. Não continua agora não. Conta uma piadinha que eu só vou ver ali se a água está fervendo. Ia lá ver se a água estava fervendo e voltava para ouvir. Aprender a criticar menos. E a gente fala assim, né? Olhar mais para a gente do que para o outro. Olhar mais para o que a gente faz ou deixa de fazer do que o outro faz ou não faz. Essa reflexão da noite, a gente já está terminando, é um convite para que a gente reflita o quanto só de Marta eu tenho. Quanto Marta me domina? Quanto Maria já faz parte de mim? O quanto eu posso equilibrar essas duas forças primordiais, essenciais na nossa vida? E fazer uma pergunta. De que me adianta, será, que eu trabalho na cantina do GECAT preparando os alimentos, o lanche, a sopa, com muita alegria, com muito dinamismo, preparando pão,
do sanduíche, do cachorro-quente. Mas será que eu já permito que o pão da vida faça parte da minha vida? Faça parte de mim? Será que a gente chega aqui, enche aqueles copinhos com a água para ser fluidificada? A gente se preocupa em beber água, sabemos como é importante beber água, se hidratar no calor, no frio também. Mas será que eu já me permito beber da água da fonte que nos é ofertada pelo Cristo e que quando sorvemos nunca mais sentiremos sede, como ele disse para a mulher samaritana quando pediu água para ela. Será que eu vou para lá, para o trabalho, venho para o GECAT, vou dar uma palestra em algum lugar, faço uma viagem, faço as minhas atividades físicas, caminho muito? Mas será que eu já consigo caminhar ao lado daqueles que sofrem, daqueles que pensam diferente de mim, daqueles que divergem de mim, como Cristo caminhou? Será que eu me entrego em oração, em reflexão e aceito que a minha vida é efêmera na matéria e que aquilo que eu quero para mim não são aqueles tesouros que a gente coloca na conta do banco, aqueles imóveis, aqueles carros, aquelas joias, aquelas roupas, que depois os herdeiros vão brigar, se possível não. E eu não consegui guardar um tesourinho só, que as traças não vão ainda enferrujar. Será que eu tenho mãos operosas, diligentes, caridosas, amorosas, acolhedoras, que hospedam o Cristo? E também aquele olhar pacífico, admirado de Maria sentada aos pés do Cristo. Será que eu uso bem essas 24 horas que eu tenho na Terra? Ou simplesmente uso sem poder guardar nada desse dia? Fique para nós essas reflexões. E essas duas mulheres sejam para nós inspiração de ação e coração. Jesus nos abençoe.